Você lembra o que é gênero literário? Para Alonso Schockel, é o procedimento próprio da expressão dos homens de uma determinada época e um determinado país ou contexto cultural para manifestar os seus pensamentos e sentimentos. E no Novo Testamento, há diversos gêneros literários imprescindíveis para a correta interpretação da mensagem de cada obra. Dentre esses, há o Evangelho. A palavra evangelho é de origem grega, que significa literalmente bom anúncio, a boa nova. Em princípio, o termo eugélium não podia evocar um livro, nem entre os pagãos, nem entre os judeus. Indicava simplesmente uma mensagem proclamada oralmente. Por exemplo, a notícia da vitória de uma maratona, a notícia da vitória sobre o inimigo na entronização de um novo soberano, o anúncio da mensagem da salvação do profeta Sião, em Isaías 52, versículo 7, por exemplo. Então, uma boa nova era uma notícia que trazia alegria, pois podia transformar de algum modo e para melhor a vida de quem a escutava. Na linguagem de Paulo, o Evangelho é o anúncio da morte e ressurreição de Cristo. Anunciar o Evangelho era anunciar o querigma, ou seja, o primeiro anúncio da mensagem salvífica. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a cunhar essa experiência eclesial como um gênero literário, tanto que ele começa a sua obra, Princípio da Boa Nova, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1, versículo 1. E a partir daí o termo evangelho deixou de ser apenas uma manifestação de anúncio primeiro e passou a ser visto como um gênero literário, ou seja, um modo de escrever. E posteriormente, Mateus, Lucas e João foram também classificados como evangelhos, embora eles mesmos não tenham se referido às suas obras dessa maneira, como fizera Marcos. E entre os evangelhos, tem aqueles que são considerados sinóticos. O termo sinótico vem do grego, que significa visão conjunta. Então, dos 4 livros canônicos que relatam a Boa Nova, o sentido do termo evangelho, trazida por Jesus Cristo, os 3 primeiros apresentam entre si tais semelhanças que podem ser colocados em colunas paralelas e abarcados com um só olhar, de onde seu nome de sinóticos. Então, Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos estão relacionados, pois estão muito próximos, ou seja, quando se faz uma comparação desses 3 evangelhos, eles têm mensagens comuns, termos comuns, linguagem comum. Já o Evangelho de São João tem uma maneira diferente de expor as suas narrativas. Contém outros conteúdos. A maioria dos pesquisadores explicam que o fato desses evangelhos serem considerados sinóticos é justamente por causa dessa relação entre eles. Porém, eles oferecem também entre si divergências. Então, como explicar ao mesmo tempo tais semelhanças e tais divergências? Isso equivale a perguntar: como se constituíram? Para compreender isso, é preciso admitir, em primeiro lugar, que antes de terem sido colocados por escrito, os evangelhos, ou ao menos grande número dos materiais que eles contêm, foram transmitidos oralmente. No princípio, houve a pregação oral dos apóstolos, centrada em torno do querigma, que anuncia a morte redentora e a ressurreição do Senhor. Ela se dirige aos judeus, aos quais era necessário provar, graças ao testemunho dos apóstolos, a respeito da ressurreição.
que Jesus era de fato o Messias anunciado pelos profetas de outrora. E para ajudar os pregadores, os catequistas cristãos, foram reunidas por temas comuns as principais palavras de Jesus. Delas temos ainda resquícios em nossos evangelhos atuais. Tais palavras estão frequentemente ligadas entre si por palavras gancho, a fim de favorecer a sua memorização. Então, como explicar ao mesmo tempo as semelhanças e as divergências que existem entre os três evangelhos sinóticos, tais como hoje os conhecemos? A teoria mais satisfatória é a teoria das duas fontes. Essa teoria foi elaborada pela metade do século XIX e ela é aceita hoje com mais ou menos convicção pela grande maioria dos pesquisadores, tanto católicos como protestantes. Uma das fontes em questão seria o Evangelho de Marcos. Porém, Mateus e Lucas oferecem também numerosas seções, especialmente palavras de Cristo, como, por exemplo, o sermão inaugural de Jesus, que são desconhecidas de Marcos. Como, segundo a teoria das duas fontes, esses dois evangelhos são independentes um do outro, seria necessário admitir que eles tenham bebido de uma outra fonte, que se costuma chamar fonte que é a inicial do termo alemão Quelle, que significa fonte. Termo alemão, porque os primeiros pesquisadores estudiosos da teoria das duas fontes eram justamente alemães. Então, daí, então, a letra Q da inicial do termo alemão Quelle, que significa fonte. É muito difícil precisar a data da redação desses sinóticos. Segundo a teoria, o primeiro evangelho a ter sido escrito é o Evangelho de Marcos, por volta de 64 e 70, mais ou menos, não depois desta data, um pouco depois da morte de Pedro. Sendo assim, Marcos foi lido tanto por Mateus como por Lucas. Então, Marcos serviu de base para esses dois evangelistas. As obras de Mateus e Lucas seriam posteriores ao Evangelho de Marcos, podendo datá-los mais ou menos entre 75 e 90. Então, quando se compara o texto de Mateus em relação a Marcos, percebe-se, por exemplo, que Mateus fez algumas correções de alguns pontos de vista daquilo que está escrito em Marcos, sobretudo correções gramaticais. Assim como Lucas, que também fez correções. E o grego de Lucas é muito mais claro quando comparado com o Evangelho de Marcos. Porém, Mateus e Lucas colocam mais informações em seus textos do que Marcos. Tanto que Marcos é mais curto e mostra um Jesus com pressa, ou seja, um Jesus que vai agindo mais do que falando. E quando olhamos para os textos de Mateus, ele enche de discurso. Jesus faz 5 grandes discursos, por exemplo. E em Lucas acontece a mesma coisa, além de outras narrativas que ele traz diferente de Marcos e Mateus. Ele traz também discursos de Jesus. E quando comparamos Mateus e Lucas, o Evangelho de Mateus é diferente de Lucas em muitos aspectos. Porém, quando eles copiam Marcos, eles entram em consonância, tanto que ambos seguem praticamente a mesma sequência de Marcos. Ou seja, quando Lucas e Mateus estão em acordo, utilizaram a fonte de Marcos. Continuando a comparação desses evangelistas, em alguns momentos também há concordância entre si, mas em conteúdos que não estão em Marcos. Ou seja, quando isso acontece, ambos utilizaram como fonte, como base,
a fonte que. Essa fonte que, para alguns, é um conjunto de dito de Jesus, de palavras de Jesus, pregações de Jesus. Para outros, tanto palavras quanto ações também. E essa fonte ajuda no estudo desses três evangelhos. Então, quando se lê esses evangelhos comparando-os, é possível destacar o que há comum entre eles, olhando para essas duas fontes. Então, os três evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Quando Lucas e Mateus estão de acordo com os seus textos e contém passagens também de Marcos, eles beberam dessa fonte. Quando Lucas e Mateus estão em concordância, mas os seus textos não estão no Evangelho de Marcos, é porque então eles beberam da fonte que. Então, essa é a teoria das duas fontes, de onde então foi a base para os evangelhos sinóticos. E assim terminamos o vídeo de hoje e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!